Olá, meu nome é Salatiel. Nesse trabalho de imunologia clínica, do qual eu considero um trabalho interdisciplinar, estarei apresentando de forma coesa, que em conjunto com os meus colegas do curso de Biomedicina do quinto período, que corroboraram com a pesquisa desse material, e elucidando da melhor forma possível a poliomielite, vírus esse que atualmente encontra-se erradicado. Então, para começar, estarei falando para vocês alguns tópicos dos quais eu estarei abordando aqui, que são as características do vírus da poliomielite, fatos históricos, aspectos epidemiológicos, quanto também a sua prevenção, a imunização. Vamos à característica desse vírus da poliomielite. O que é esse vírus da poliomielite? O vírus da poliomielite ele pertence à família dos Picornaviridae, ao gênero Enterovírus. Este gênero refere-se ao conjunto dos vírus que habitam transitoriamente o intestino humano, depois de terem penetrado no seu organismo por via oral. Embora designados entéricos, raramente provocam sintomatologia gastrointestinal. Existem três tipos. O tipo 1, que é o tipo de Brunhilde e Marrone, tipo 2 de Lanzin e Meff e tipo 3 de Leon. Então, quanto à sua morfologia estrutural. Esses polivírus, eles são agentes de pequenas dimensões, são agentes pequenos, com cerca de 20 a 30 nanômetros. Eles apresentam uma simetria icosaédrica, com 60 subunidades e 12 vértices pentaméricos, compostos, cada um deles por 5 unidades de proteínas protoméricas. Em torno de cada um desses vértices existe uma fenda designada cânion ao fundo da qual ligam os receptores específicos das células. As 4 proteínas da capside VP1 a VP4, formadas da clivagem da poliproteína, organizam-se à volta do genoma, formando a simetria icosaédrica, ficando as proteínas VP1, 2 e 3 colocadas à superfície da partícula, e a proteína VP4 mais pequena, não exposta, como vocês podem estar vendo na imagem que eu vou estar colocando aqui no vídeo, a VP4 mais pequena, não exposta, associada ao genoma viral. Esta proteína ela está presente em cada uma das 60 subunidades que formam a capside, permitindo a estabilidade desta. O seu genoma é do tipo RNA de cadeia simples, linear, com cerca de 7.400 bases de comprimento e polaridade positiva. O seu genoma é poliadenilado na extremidade 3' ou seja, tem uma cauda poliar e possui uma pequena proteína codificada pelo vírus designada de VPG, que provavelmente está aparecendo na imagem agora, com 22 a 24 aminoácidos, que está covalente ligada à extremidade 5' do genoma. O RNA desse vírus ele é do tipo monocistrônico, mas codifica para todas as proteínas do vírus numa só poliproteína, que é mais tarde separada em diferentes proteínas individuais. O ácido nucleico constitui cerca de 30% do peso da partícula viral e as proteínas cerca de 70%. Esses tipos de vírus são dos mais estáveis vírus animais. São resistentes a uma série de elementos como, por exemplo, o éter e outros solventes devido à ausência do invólucro nuclear. Eles também são estáveis em pH de 3 a 9, ou seja, são altamente resistentes. Apesar de sua resistência, podem ser inativados por uma série de compostos como formaldeído a 0,3%, ácido hidroclórico a 0,1%,
por soluções de cloro livre e concentrações de 0,3 a 0,5 ppm, como também por radiação ultravioleta e desidratação. Na presença de soluções de íons de magnésio e cálcio, é possível evitar ou retardar sua inativação. O processo de replicação do vírus tem lugar no citoplasma da célula hospedeira. Para poder penetrar na célula, necessita-se encontrar receptores específicos, que se encontram na membrana plasmática. Esse tipo de receptor ele é um receptor semelhante das células da imunoglobulina CD155, que também pode ser chamado de PVR, receptor do polivírus. Quando o vírus se liga ao receptor, verificam-se muitas interações na estrutura viral. A primeira interação verificada é a perda da proteína VP4, seguindo-se a liberação do RNA viral. Posteriormente, este penetra na célula, a partícula viral é encapsidada e o RNA livre associa-se aos ribossomos. O RNA viral funciona como o RNA mensageiro. Desta forma, este é traduzido diretamente pelos ribossomos da célula a que se ligou, formando-se uma poliproteína que é separada por enzimas em numerosas proteínas estruturais necessárias para a multiplicação do ácido nucleico e para a formação de novos vírus. Só depois da formação das proteínas e da polimerase RNA dependente, começam a surgir novas cadeias do RNA. A replicase transcreve a cadeia simples de RNA positivo numa cadeia complementar de RNA negativo. Esta única serve como molde para que os vírus façam a sua progenia. As novas cadeias formadas de RNA viral infeccioso de polaridade positiva vão ser encapsidadas, originando a partícula viral completa, o virion. Posteriormente, este fica sujeito a um período de maturação que envolve uma série de processos de clivagem. Durante este período, uma pequena precursora da capsídeo, P1, é clivada em VP0 e VP3 e VP1. Quando ocorre clivagem de VP0 para VP4 e VP2, os vírus vão tornar-se infecciosos. Este processo só ocorre depois do RNA ter sido envolvido pela capsídeo. Quando a replicação viral começa, a síntese de RNA e de proteínas do hospedeiro é inibida. Essa inibição resulta da destruição da proteína hospedeira, que é a proteína ligada à extremidade 5' necessária para a tradução do RNA com a CAP. Depois ocorre a lise das células. Os vírus vão libertar-se destas. Contato. Esse é o momento em que a infecção começa. Como a infecção realmente acontece? Você consegue ver as pequenas formas lá na superfície da partícula viral? Eles até parecem galinhos aleatórios. Na verdade, eles são pequenas chaves, proteínas que evoluíram para a forma e tamanho perfeitos, permitindo-lhes desbloquear esses receptores na superfície dessa célula. Como um sorriso e um aperto de mão, os vírus enganam a célula
e é bem-vindo, onde ele comandará a célula para produzir mais partículas virais. Olá pessoal, dando continuidade ao seminário, eu vou falar um pouco sobre os fatores históricos sobre a poliomielite. A poliomielite ele foi o primeiro vírus, picornavírus humano a ser estudado. Várias escrituras egípcias antigas, aproximadamente há 2000 anos antes de Cristo, apresentando alguns indivíduos com pernas atrofiadas, dando a principal característica da doença. Em 1840, Jacob von Reni foi um ortopedista alemão que descreveu as características clínicas da poliomielite, identificando a espinhal medula como zona afetada da doença. Daí por diante, lá para 1890, quando Oscar Medi, um pediatra sueco, ele representou a história natural da doença como uma forma epidêmica. Ele reconheceu a doença de uma fase orgânica caracterizada inicialmente por pequenos sintomas, como é o caso da febre, e em situação mais grave que leva à paralisia, que é um dos principais sintomas da poliomielite também. Contudo, em 1908, que verificam maiores progressos quando Karl Landstein e William Popper eles conseguiram transmitir alguns experimentos da doença em macacos por inoculação de alguns extratos de fezes de crianças que haviam sofrido da própria poliomielite paralítica e, no caso, no seu sistema nervoso. Durante a primeira metade do século XX, a poliomielite ela afetou gravemente crianças e adultos, deixando elas com alguma anomalia em vários países do mundo. O presidente dos Estados Unidos nessa época, que foi o Franklin Roosevelt, ele contraiu a poliomielite aos 39 anos e construiu um estudo científico para encontrar, nessa época, a vacina para curar a poliomielite, para erradicar a poliomielite. Daí por diante, em 1946, o vírus foi observado pela primeira vez com as técnicas de microscopia eletrônica e depois, já em 1949, John Bodin, Thomas Weller e Frederick Holmes eles descobriram que o vírus da poliomielite poderia ser propagado in vitro, de cultura de tecidos humanos, embrionário, na natureza não nervosa. Isto designa-se por efeito citopatogenético. Através dessa descoberta para a vacina da poliomielite, também se descobriu alguns outros tipos de vírus para ser feitas novas vacinas para novas doenças que foram surgindo depois da poliomielite. Já em 1953, Jonas Salk ele desenvolveu a vacina a partir de um vírus inativado, aplicado por injeção, obviamente, e foi licenciado em 1955. Por sua vez, em 1962, Albert Sabin e alguns dos seus colaboradores, quando estava manipulando o vírus, eles criaram outra vacina a partir de vírus atenuados. As vacinas de Salk e de Sabin, eles conduziram para um declínio acentuado na doença nessa determinada época, que ocorreu o seu pico. Com o declínio da transmissão da poliomielite, foram desenvolvidas várias campanhas, né, organizadas pela Mundial da Saúde, desencadeadas a partir do ano de 1988, com o objetivo de erradicar a doença por todo o mundo. Contudo, apesar de alguns países eles estarem livres dessa doença por alguns anos,
Só que alguns países não conseguiram eliminar a poliomielite completamente. Como você pode ver, com o passar dos anos, ainda existe, se não em crianças e em adultos que têm a doença. Na continuidade que o meu colega Salatiel falou a respeito do vírus poliomielite, que é uma doença confirmada causada por oitavírus, denominado poliovírus tipo 1, 2 e 3. É mais comum em crianças com paralisia infantil, mas também ocorre em adultos. A transmissão do poliovírus selvagem pode ser dada em pessoa a pessoa através do contato fecal e oral, que é crítico em situação onde há condições sanitárias e higiene são inadequadas. Crianças de baixa idade, ainda sem hábitos de higiene desenvolvidos, estão particularmente sob risco. O poliovírus também pode ser disseminado por contaminação fecal através de água e alimentos. Bom, a transmissão. A transmissão do poliovírus é oral, através da transmissão, ou raramente oral por oral, mas sim fecal e oral. A multiplicação inicial do poliovírus ocorre nos locais por onde penetra no organismo, assim passando na garganta e intestino e em seguida ocorrendo a disseminação pela corrente sanguínea. Então infecta o sistema nervoso, onde sua multiplicação pode ocasionar a destruição de células dos neurônios motores, que resulta a paralisia flácida. Uma pessoa que é infectada pelo poliovírus pode ou não desenvolver a patologia. Mas quando apresenta a doença, pode desenvolver a paralisia flácida, permanente ou transitória. Pode ser transmitido para outras pessoas por via oral. A transmissão do poliovírus ocorre mais frequentemente a partir do indivíduo assintomático. A eliminação é mais intensa, dentre 7 a 10 dias do início das manifestações iniciais, mas o poliovírus pode continuar a ser eliminado durante 3 a 6 semanas. A poliomielite não tem tratamento específico. A poliomielite pode ser evitada através de vacinação. Existem 2 tipos de vacina: a oral, dos vírus atenuados, e injetável, dos vírus inativados. Os indivíduos com imunodeficiência, além do risco maior da poliomielite vacinal, pode eliminar o vírus pelas fezes por períodos prolongados, meses e anos, e que facilita a ocorrência de mutação, ou seja, a reversão, e constitui um risco para pessoas não vacinadas. A principal diferença entre as vacinas orais e as injetáveis é a forma de contágio da doença a ser combatida. Apenas enfermidades que são contraídas pela ingestão de água ou qualquer alimento contaminado têm a vacina oral, como por exemplo o rotavírus e o vírus da polio. Dessa forma, as gotinhas fazem o mesmo trajeto do vírus. As vacinas em gotas vão estimular o organismo a produzir anticorpos, oferecendo mais proteção às áreas mais sensíveis, como a boca, o estômago e o intestino. Já as doenças que são transmitidas pelo ar, como a tuberculose, difteria, coqueluche, sarampo e a cachumba, só a injeção faz efeito, mas a diferença entre elas não é só o meio de aplicação. A vacina oral é feita com vírus atenuado, ou seja, o agente infeccioso é processado em laboratório e perde seu poder de patogenicidade. Quando colocado no corpo, ele se reproduz e provocará a resposta de defesa do organismo, da mesma forma que um vírus causaria a doença. Já a vacina injetável utiliza o agente infeccioso inativo. Isso significa que ele está morto, incapaz de se reproduzir dentro do organismo. Resposta imune das infecções virais. Na fase inicial das infecções virais, o controle dessas infecções é feito pelos interferons do tipo 1 e IFN-B, pelos macrófagos e pelas células N. killer. O interferon tipo 1 são produzidos por células infectadas por vírus que interagem com uma célula não infectada. Proteção, que é a contribuição na resposta imune adaptativa. Já os interferon G também atuam contra as infecções virais e mediante a ativação dos macrófagos, como destruição do vírus e também das células N. killer, células citotóxicas naturais, as quais, pela liberação de granzina e perfurina, destroem as células infectadas. A L12 possui uma participação importante na fase inicial, sendo produzidas por macrófagos e outras células apresentadoras dos antígenos, estimulando assim o N. killer
exercer a citotoxicidade e produzir mais os interferões, que, por sua vez, aumenta o potencial microbicida dos macrófagos. A imunidade adaptativa contra os antígenos virais ocorre na ativação das células CD8+, que vão exercer citotoxicidade pelo reconhecimento dos antígenos virais da via MHC classe 1 nas células-alvo, liberação das granzinas que perfurinas com lise das células infectadas também do vírus. Ativação das células CD4, que vão colaborar com as células B na produção de anticorpos. Os anticorpos têm um papel importante no combate da infecção viral, desde que a ocasião da programação da infecção viral, após multiplique-se células infectadas, o vírus rompe e essas células ficando livres até a penetração de outra célula. Nessa fase extracelular, os anticorpos podem se ligar ao vírus por meio de mecanismos de neutralização e impedir que eles penetrem uma célula não infectada. Alternativamente, anticorpos podem ser adjuvantes no mecanismo de toxicidade da célula, independente dos anticorpos ao se ligar em células infectantes, permitindo então a ação da célula aniquila. Retornando à resposta imune inata, a barreira física e química é a pele, a primeira linha de defesa pelos organismos invasores. A descamação do seu epitélio ajuda a remover agente infeccioso e adere assim à sua superfície. Células fagocíticas das células natural aniquila faz parte do primeiro combate aos micro-organismos que ultrapassam pelas barreiras anatômicas e penetram os tecidos ou não circulantes. Proteínas sanguíneas complementam quando é ativado o sistema complemento, desencadeando-se a cascata inflamatória. Aumenta a permeabilidade vascular, promovendo o recrutamento das células fagocitárias e facilitando a oposição, fagocitação, ou seja, a lise das bactérias invasoras. A citocina ativa e recruta os leucócitos para a defesa. A resposta imune adaptativa é um anticorpo envolvido nessa resposta, que são a hemoglobina M com a hemoglobina G, que atua no sangue e no tecido linfocitário, a hemoglobina A, que atua nas membranas mucosas, e a hemoglobina E, que ativa os mastócitos e os basófilos. O linfócito B e seus anticorpos reconhecem os antígenos solúveis e os linfócitos T reconhecem os antígenos representados pelas células dendríticas, que reconhecem e transportam os antígenos e sangue aos tecidos linfócitos. Os linfócitos T reconhecem o peptídeo, apresentando na superfície da célula para os antígenos complexos, principalmente da intercompatibilidade do MHC. O linfócito T CD8 reconhece o antígeno do MHC da classe 1 e os linfócitos T CD4 mais reconhecem o antígeno do MHC da classe 2 e eles agem pelo contato direto à liberação de mediadores imunes específicos, principalmente interferon. O receptor da hemoglobina de célula B e os anticorpos secretados reconhecem o complexo proteicos carboidratos, de forma que esses anticorpos inativam os patógenos, principalmente através da fagocitose. A imunização passiva. A imunização passiva é obtida pela transferência de criança e de anticorpos da gama-globulinas produzida por outros indivíduos ou por animal previamente imunizado. Pode ser dividida entre a imunidade passiva, naturalmente adquirida, e imunidade passiva, artificialmente adquirida. A imunidade passiva pode ser naturalmente adquirida através da transferência da mãe pelo feto, concepto da hemoglobina G pela placenta, da hemoglobina A pelo colostro, e artificialmente adquirida através de injeção com gama-globulinas e outros indivíduos de gama-globulinas em um animal imunizado. O tratamento da poliomielite não tem tratamento específico, doença que deve ser evitada tanto através da vacinação contra a poliomielite, como medidas preventivas, como doença transmitida por contaminação fecal, água e alimentos. É necessário um programa de saneamento básico para a prevenção da doença no Brasil. A vacina é dada rotineiramente nos postos da rede municipal de saúde durante as campanhas nacionais de vacinação. O diagnóstico. O diagnóstico da poliomielite deve ser suspeitado sempre se houver uma paralisia flácida. O surgimento agudo com diminuição da abolição de reflexos vertiginosos em menos de 15 anos. Os exames de licor, cultura ou eletromiografia são recursos de diagnóstico importantes. E o diagnóstico será dado pela detecção de poliovírus nas fezes. O isolamento do vírus é feito a partir de amostras de fezes no caso dos seus contatos.
O isolamento dos poliovírus selvagens nessas amostras permite a confirmação diagnóstica. A identificação do agente viral isolado pode ser realizada através de testes de soneutralização com uso de soros imunes específicos ou através da técnica do PCR. Essa técnica que amplifica as sequências nucleotídicas específicas presentes no genoma viral permite reconhecer o vírus isolado e propiciar a identificação do sorotipo do poliovírus isolado. Sequencialmente, o nucleotídico identifica o número de mutações de possíveis recombinações que possa ter ocorrido no genoma do poliovírus vacinal isolado. Em relação à sequência do vírus SABI, padrão corresponde, o vírus é considerado como sendo semelhante ao vírus vacinal.